Então, sejam muito bem-vindos ao podcast do Vet Salva Vidas, onde nós ajudamos médicos veterinários a conquistar segurança nas emergências para salvar vidas. Meu nome é Tayana Tamancold, mas pode me chamar de Tay. Eu sou Gilberto Costa, mas pode me chamar de Pena. E o episódio de hoje a gente vai falar o que, Taizinha? Hoje a gente vai falar sobre a monitoração dos 5 sinais vitais. Perfeito! Hoje é o dia da monitoração. A gente também aborda outros tópicos, né? Monitoração, intervenção, analgesia, mas hoje é o dia da monitoração. Taizinha, por que é importante monitorar? Então, primeiro, a gente vai entender quem é o nosso paciente e, através da monitoração, eu vou descrever, e destrinchar qual é o meu perfil hemodinâmico. Então, saber exatamente onde que esse paciente está na linha da vida. Então, se é um paciente que ele não tem riscos, se ele está compensado ou se ele já tem ali algum nível de descompensação. Então, a monitoração, Pena, é extremamente importante na nossa rotina, porque pode ser aquele paciente que vem para uma consulta, mas que vai precisar ficar internado, Então, como que eu vou saber esse perfil hemodinâmico se eu não monitorar? Então, através dessa monitoração, eu consigo definir se é um paciente que precisa ficar internado ou se ele tem condições de manter a terapêutica em casa. Então, é através desses 5 sinais vitais básicos, iniciais, que a gente vai ali definir a nossa terapêutica e também a conversa com os nossos tutores. E eu acho legal de falar que essa decisão é muito... Eu monitoro, identifico o meu paciente e é aí que eu vou intervir. E aí, a intervir, eu posso, desde, como você falou, conduzir em casa, até uma internação, até uma semi-intensiva, até uma UTI. Isso. Porque uma das coisas que eu já vi, assim, que eu cansei de ver e eu, infelizmente, eu tenho certeza que eu vou continuar vendo o paciente veio para uma consulta, fez uma avaliação, às vezes estava ali com um sinal meio inespecífico, deu-se alta para casa e o paciente volta numa condição muitas vezes pior. Você tem alguma expectativa disso nunca mais acontecer na sua vida, Thay? Não, isso acontece, Infelizmente isso acontece. E normalmente quando a gente vai buscar o histórico, normalmente quando a gente vai pegar ali a consulta, não tem uma avaliação de uma pressão arterial, não tem avaliação ali de algum parâmetro que talvez fosse decisivo para esse paciente se manter dentro do ambiente hospitalar, e não voltar para casa. Então, realmente, a monitoração é o nosso guia, Vão ser ali os nossos olhos para a gente entender como que está o paciente. Eu tenho um palpite do porquê que isso acontece e eu quero saber se você concorda com ele, Taizinha. Eu não sei você, Na verdade eu sei sim, A gente não teve esse treinamento, na faculdade, não teve esse estímulo durante a graduação e eu acredito que os nossos colegas também continuam não tendo, porque não mudou a grade da medicina veterinária, continuam com os mesmos tópicos abordados, a gente continua estudando leite, carnes, mel de abelha, como vai produzir mais carne, produzir mais capim, mas a gente não estuda emergência. Quando a gente vem trabalhar, o primeiro cenário, o primeiro local onde a gente trabalha é na emergência. Você concorda com isso, Taizinha? Com certeza. A gente, infelizmente, ainda não tem uma grade obrigatória de emergência, e de cuidados intensivos. Então, realmente, a gente sai muito cru para o mercado de trabalho, e o que gera aí muitos problemas, tanto mentais, psicológicos do próprio médico veterinário, como também do serviço que está sendo prestado para um paciente que não tem muita reserva orgânica, Ele não tem muito tempo ali para que a gente pesquise, para que a gente busque, Então, eu preciso tomar uma decisão imediata com toda aquela bagagem que eu tenho e que, às vezes, não existe essa bagagem, Pena? Então, realmente, a gente se encontra ali num cenário bem crítico por ambos os lados. Se a gente falha na identificação, certamente a condução, a terapêutica, o prognóstico, ele também vai ser desvirtuado aí, Ele não vai sair como a gente planeja, como a gente gostaria, Mas então vamos focar então nos 5 sinais vitais. A gente falou que é o mais importante, é por onde a gente deve começar. Então vamos definir aqui quais são os 5 sinais vitais que a gente deve avaliar em todo paciente que chega na nossa clínica, não só na emergência, Não só na emergência, é isso que a gente tem que colocar na cabeça, Em toda a nossa avaliação clínica, esses 5 sinais vitais, eles precisam estar presentes. Então, frequência cardíaca, frequência respiratória,
respiratória, pressão arterial, temperatura e dor. Então, através desses 5 parâmetros, eu já consigo entender como que está aquele meu paciente. Isso é para ser feito sempre, desde uma vacina até um vômito e uma diarreia inespecífica, até uma prostração. Então, qualquer que seja, né, a queixa do meu paciente, eu preciso avaliar, no mínimo, o básico, esses 5 sinais vitais. Tá, só para corroborar aqui, você, durante a sua graduação, você teve treinamento, por exemplo, de avaliação da pressão arterial? Não, não tive. Eu só aprendi a aferir a pressão dentro do meu estágio, né? Por isso que a gente fala da importância de se fazer estágio, né? Porque é botando a mão na massa ali que você vai ter esse contato, né, com esses monitores, com essa lida mesmo ali com o paciente. Então, eu só fui aprender a monitorar a pressão no estágio. A gente falou no episódio anterior, né, que a Thay, ela teve toda uma formação voltada para anestesia ainda na graduação. Mas os meus animais, né, quando eu me formei, eles não tinham pressão arterial, tá? Os pacientes que eu tinha, eles, até eu me formar, eles não tinham pressão arterial, eu nunca tinha ouvido falar de pressão arterial, e muito menos métodos de avaliação. Sim. E eu sei que muitos colegas ainda vivenciam isso hoje, mesmo aí tendo aí poucos anos que eu me formei, né? E aí ainda é uma realidade de formar, ainda sem ter nem saber que existe avaliação de pressão arterial, então isso é uma realidade ainda, né? Isso, eu posso falar aqui também uma coisa que fideliza o cliente. Quando eu pego o meu aparelho de pressão e falo, você vai monitorar a pressão? Nunca ninguém avaliou a pressão. E às vezes é aquele paciente que já tem 15 anos, 14 anos e provavelmente já passou por várias consultas e nunca ninguém prestou atenção, né, nesse parâmetro que às vezes vai dizer que o paciente tem uma descompensação renal, tem uma doença cardiovascular. Então, o estopim ali, é um pontapé para a gente descobrir outras doenças e a gente acaba fidelizando o cliente ali numa monitoração de pressão básica. Até porque, né, quando a gente vai num hospital, né, Thay, a primeira coisa que é feita, né, muitas vezes não é nem pelo médico, pela equipe de enfermagem, né? A triagem é avaliar os 5 sinais vitais. Então, vai para uma salinha onde vai ser avaliado frequência cardíaca, respiratória, pressão arterial, temperatura e vai ser questionado sobre a dor. Sim. Né? Então, muitas vezes hoje em dia também já se faz uma oximetria, então já entra em outros parâmetros, mas já é feito ali, como um exame de triagem. Sim. E aí o cliente, que ele fala assim, cara, quando eu vou no hospital fazem isso, agora eu chego, trago o meu animal, eles fazem igual, isso dá uma outra autoridade, né? Exatamente. Você se sente realmente mais médico, né? A gente se sente mais médico e o cliente sente que está com uma medicina diferenciada, né? Sim. E, Pena, o que você acha, assim, das consequências da gente não monitorar, né? De você não colocar isso dentro da sua consulta ali de rotina? Eu acho que o principal é que a gente vai abordar aqueles pacientes que às vezes têm sinais que a gente poderia ter identificado como graves e a gente acaba não identificando. É aquela história, o paciente veio para uma consulta, tinha uma queixa principal que era inespecífica, estava com vômito, está mais prostrado, está inapetente. Olha, eu não sei o que é, doutor, mas ele não está normal. E aí, às vezes, a gente fala e só vai identificar o paciente grave quando até minha avó lá em Penápolis, ela identificaria que ele estava grave. Né? A gente não vê precocemente o que faz parte da medicina. A gente, como profissional médico, identificar de uma forma precoce. E os sinais vitais, eles vêm como um alarme. Né? Às vezes, de uma forma mais sutil, um aumento da frequência respiratória, um aumento da frequência cardíaca, e a gente consegue prevenir, ou se não, mudar o desfecho, mudar a conduta terapêutica com esses pequenos sinais. Lembrei de um aqui que é muito característico, tá? E é só avaliação de parâmetros clínicos, né? Só avaliação de frequência cardíaca, respiratória e pressão arterial. Transfusão sanguínea. Sim. Você concorda? A gente às vezes vai acompanhando simplesmente por avaliar. Os 5 sinais vitais não são outros, são só isso da maneira mais simples. Com Doppler, com pulso, com ausculta, com padrão respiratório, a gente consegue identificar até uma transfusão mal sucedida, porque o paciente já está demonstrando sinais ali de que ele está tendo uma reação àquele sangue transfundido, e isso pode gerar uma complicação ainda maior, porque ele vai acabar embolizando todo o sangue que ele está recebendo e a gente vai estar causando mais mal do que bem fazendo aquela transfusão. Então esse é um dos pontos aí que eu vejo que a avaliação dos 5 sinais vitais
como sendo um modificador do desfecho do paciente. Com certeza, Pena, eu acho que é isso, né? Faz um atraso no tratamento, às vezes você não suspende um hemocomponente que precisa ser suspenso porque o paciente já está mostrando ali sinais de reação. Então, acho que não dá para exercer medicina sem fazer a monitoração, né? Ela vai guiar muito a nossa conduta. Otávio, fala um outro ponto aqui que às vezes a gente acaba fazendo, mas a gente não acaba documentando. Nossa, isso aí é para me tirar do sério, assim. Quando é gestora de equipe, gente, então ela toda vez que chega um paciente que não tem histórico, ou quando manda mensagem pra gente também, o que você acha disso, Pena? E não tem esse histórico, né, Thay? Quando eu entro numa sala de emergência, eu vejo que o paciente ele já está sendo abordado e não tem nenhum registro, né, dos parâmetros iniciais, como que esse paciente chegou e como que ele está evoluindo, isso realmente, assim, me tira do sério, porque a gente precisa documentar, né, e isso vai me guiar. Não, olha, eu fiz tal intervenção, então eu entrei com uma prova de carga para o meu paciente que estava hipotenso e antes ele estava com 70 de pressão e depois da prova de carga ele respondeu e está com 100 de pressão. Então isso já me diz o quê? Que o paciente ele estava num quadro hipovolêmico, né? Ele realmente precisava desse volume dentro dele para restabelecer a pressão. Ou não, o paciente estava cianótico, eu fiz uma sedação, coloquei ele no oxigênio e ele respondeu, a saturação estava em 85, foi para 98. Então, se eu não tenho esse parâmetro inicial, né, antes da minha abordagem, antes da minha intervenção, eu não sei se o que eu estou fazendo está funcionando ou se não está, né? Então, isso precisa ser registrado tanto para que isso fique documentado, né? Porque tudo que a gente está fazendo no paciente é de nossa responsabilidade. O tutor ele pode exigir isso depois de finalizar aquele tratamento, ou o paciente veio a óbito, ele pode exigir toda essa documentação, mas também se ele sai da sala de emergência, ele vai para uma semi-intensiva, ele vai para uma UTI, é um documento que precisa estar ali anexado junto com os documentos que vão subir ali para esse setor. Então, a gente precisa documentar, isso é extremamente necessário. Até para a gente conduzir, né, Thay? Como você falou, a primeira intervenção, ela pode ter sido, naquele momento, a prova de carga funcionou. Mas no segundo momento, será que ela vai funcionar de novo? Talvez sim, talvez não, mas se eu não tenho que foi feito isso antes, às vezes eu vou me arriscar de novo como se fosse uma coisa do zero. Isso. Então, e às vezes é feito por equipes diferentes, né? Nem sempre a equipe que está fazendo a primeira abordagem na sala de emergência vai ser a que vai continuar na internação, né? Até para a gente passar um plantão, passar o caso, a gente precisa ter todos esses dados ali registrados. Perfeito, Taizinho. Então vamos falar um pouco de quais são as principais formas ou quais são os parâmetros que a gente vai abordar nessa avaliação dos 5 sinais vitais, Taizinho? Então vamos começar pela frequência cardíaca, né? O básico, né? Então a frequência cardíaca a gente não precisa de muitos equipamentos da NASA, não. A gente precisa de um estetoscópio para fazer uma boa ausculta, né? Então eu vou auscultar esse coração que vai me dar dados se esse paciente ele tem uma arritmia, se ele tem um sopro cardíaco, se essa ausculta ela está abafada ou se ela está crepitante. Então, através de uma simples ausculta, a gente já consegue retirar ali muitos dados desse paciente. Se eu tiver um monitor multiparâmetros, melhor ainda, porque eu vou ver não só a frequência cardíaca, mas também como o ritmo cardíaco, né? Então, eu vou entender se esse paciente ele tem um bloqueio atrioventricular, se ele tem ali uma pausa sinusal. Então, eu vou conseguir identificar as arritmias que esse paciente tem através do eletrocardiograma. Então, eu já falei para vocês, a ausculta, o eletrocardiograma, mas também dá para a gente avaliar a frequência cardíaca através do Doppler, né? Que é aquele aparelho que vai falar sobre a pressão, mas também eu consigo auscultar ali, né, aquele som do pulso cardíaco. Então, eu também consigo avaliar a frequência cardíaca através do Doppler e também pelas curvas pletismográficas do oxímetro, né? Então, cada curva pletismográfica, ela reflete, né, num pulso. Então, eu consigo também avaliar a frequência através desses 4 itens aí que eu falei para vocês. Então, não tem como fugir, gente. Frequência cardíaca dá para avaliar de qualquer forma, até palpando um pulso femoral, né, Pena? Também dá para a gente fazer aí de uma forma bem simples, sem nem usar nenhum equipamento. Eu gosto de dizer que todos os sinais vitais a gente pode avaliar eles de forma subjetiva ou objetiva. Sim. Subjetivas são aquelas que a gente tem que usar os nossos recursos, né? Então, o toque, a inspeção, a palpação. Então,
a frequência cardíaca, a gente pode botar um pulso femoral, a gente pode colocar a mão no tórax e ver e sentir o pulso, né? Sentir o choque precordial, mas a gente pode fazer de uma maneira mais técnica, né? Então, colocar um eletrocardiograma, a Thay falou aqui de alguns ritmos ou de arritmias, né? Há um complexo ventricular prematuro, um ataque sinusal, uma bradicardia com bloqueio. Então, a gente avaliando esse eletro, a gente consegue dar até mais informações. E quando a gente junta esses dois, eu adoro fazer isso, tá? Juntar o eletrocardiograma com o pulso oxímetro e assim, no multiparâmetro, né, o que a gente está acostumado a fazer no dia a dia, eles já vêm juntos. A gente vê se aquele pulso elétrico ou aquela despolarização elétrica está gerando um pulso, né, que não adianta a gente ter uma despolarização que não gera um pulso. Né? Então, isso, inclusive, é um dos ritmos de parada. Né? Então, a gente acompanhar esses sinais, eles vão dar muito mais informação. Você falou do Doppler, né? Aquele som audível do Doppler, eu falo que é o som da vida, né? Ele fala durante a cirurgia, eu fico tranquilo. No momento que ele para, falo, o que aconteceu? Sim. Ou ele estava bem audível e ele começou a ficar abafado. Ele também é um sinal de que esse paciente pode estar descompensando. Então, são maneiras menos invasivas. Nenhuma delas aqui são invasivas, né? São todas né, bem simples de serem realizadas e com uma vantagem. Quando a gente coloca, por exemplo, com o eletro, eu posso até pedir para um auxílio para um outro colega para fazer a avaliação. Então, são métodos aí complementares. Sim. Falamos bastante de frequência cardíaca, mas uma coisa eu acho que é importante dizer. A frequência cardíaca, ela é um sinal. Ela, apesar de ser um parâmetro, ela pode ser um sinal, porque se o paciente está bradicárdico ou taquicárdico, ela não é uma alteração sozinha. Não é um diagnóstico, ela né? Não é um diagnóstico, ela vai direcionar a gente, como é que está esse paciente simplesmente pela alteração que ela está apresentando, né? Isso é muito comum, vamos colocar isso na prática, né? Um paciente que chega com dor, ele chega taquicárdico, né? Mas eu não vou tratar a taquicardia, eu vou tratar a dor, né? Então, foi o que você falou, não é uma doença primária, né? Ele vai ser um reflexo de alguma causa ali que vai estar de base naquele paciente, né? Então, é isso que a gente tem que saber avaliar. Outro ponto, a mesma complicação, o mesmo tipo de patologia em espécies diferentes. Um cachorro em choque hipovolêmico geralmente está com a frequência cardíaca aumentada, porque ele vai querer compensar aquele quadro de hipovolemia. Já um gatinho, normalmente ele desliga o sistema simpático junto com o parasimpático e ele acaba ficando bradicárdico. Então, eles são indicadores, né? Então, acho que a gente saber interpretar esses sinais vitais, eu acho que é o que faz mais a diferença, né, Thay? Com certeza, Pena. Então, vamos lá para o próximo, né? Vamos falar um pouquinho sobre frequência respiratória. Então, a frequência respiratória, a gente pode ver ali os movimentos, né, ali torácicos do paciente e fazer a conta. Se esse paciente ele tiver entubado, eu consigo avaliar essa frequência respiratória através do movimento do balão reservatório, ou também, se eu tiver o capnógrafo, melhor ainda, que é o nosso padrão ouro, a gente vai avaliar pela capnografia, né? E o interessante da capnografia é que eu consigo não só avaliar a frequência respiratória, mas também o quanto que está sendo eliminado de CO2. Então, a gente tem ali um intervalo, né, de referência que é de 35 a 45 milímetros de mercúrio. Se esse paciente está com uma hipercapnia, né, ele está concentrando mais CO2, é um paciente que a gente pode até indicar uma ventilação mecânica, por exemplo. Pode estar numa acidose respiratória, um paciente muito comum na rotina é um traumatismo crânioencefálico, né, que ele tende a reter mais CO2, é um paciente que a gente indica, pode indicar a ventilação mecânica, ou esse paciente está com uma hipocapnia, né, ele está eliminando muito CO2. Por que ele está respirando mais rápido e eliminando mais CO2? Será que ele está com dor? Né? Então, a gente ajustando a dor, a gente já consegue também ajustar essa questão do ETCO2. Então, a capnografia hoje é assim um parâmetro que eu não consigo trabalhar sem. Antigamente era caro, né? Tinha todas mais questões financeiras envolvidas, mas hoje já é um item aí bem acessível, né, eu diria. Não, sem contar que, falando de custos, né, a gente está falando de capnografia. É um equipamento aí que varia de 2 a 10 mil reais, digamos assim, né? E a gente consegue avaliar de forma ininterrupta
a produção de CO2 no paciente, consegue avaliar o ciclo respiratório. Uma coisa que seria mais fidedigna um pouco seria a hemogasometria, mas aí demanda eu coletar um sangue, a interpretação, às vezes a gente coletou, mas isso já não corresponde ao fato naquele momento, porque o paciente já mudou o padrão respiratório dele, e ali, a gente estando ali, à beira-leito, ali, em cada ciclo tendo uma resposta, realmente é incrível. E a gente está comparando um aparelho que no pior dos cenários, no pior, no mais caro, seria R$10.000, com um aparelho de 60 a 100 mil reais, que seria uma hemogasometria. Então, sim, é um parâmetro que hoje a gente usa bastante, né? O único, porém, é que o paciente precisa estar entubado, sim, né? Então, realmente tem essa questão de ser um parâmetro mais intervencionista, né? Mais para UTI, mais para anestesia. Isso. Mas vamos voltar um pouco mais, que a gente está falando mais para o atendimento inicial, né, Thay? Uhum. A gente vai focar muito mais na frequência respiratória também, como sendo um sinalizador, né? Sim. Ninguém respira de forma ofegante porque quer, porque deseja. Tem sempre um motivo por trás. E aí tem alguns deles, né, Thay? Dor, tem uma acidose, por exemplo, metabólica, que está gerando o paciente a ter que respirar com maior frequência. Uhum. Tem os traumas que podem acabar ali interferindo no padrão respiratório. Então, o simples fato de a gente observar o tórax do paciente, a capacidade de expansão dele, pode indicar algumas patologias, né, Thay? Uma pneumonia, né, um edema pulmonar, seja ele cardiogênico ou não, né? Então a gente vai investigar o porquê que aquele paciente está respirando daquela forma, né, com aquela angústia respiratória, o que está acontecendo com ele. Então realmente a frequência respiratória ela precisa ser avaliada, né, de uma forma bem minuciosa. E a ausculta também ajuda bastante isso, né, Thay? Quantas vezes a gente pegou um gatinho que estava ali já respirando de boca aberta, dyspneico, e que a gente vai auscultar, não está nem conseguindo auscultar direito porque o paciente está completamente abafado e às vezes é uma efusão torácica que eu preciso drenar. E a gente sabe que se a gente não intervir naquele momento, não entrar com analgesia, não fizer uma toracocentese, a gente pode acabar vendo esse paciente evoluir mal nas próximas horas. Sim, com certeza. Vamos passar para os próximos então, Thayzinha? Então, fala aí, qual o próximo sinal vital que você quer avaliar, Thay? Então, acho que o básico é o termômetro, né, a temperatura. Então, com um simples termômetro retal, eu consigo ter a temperatura central desse meu paciente. Se eu quiser fazer um delta de temperatura, eu preciso ter um termômetro digital, né, que eu consigo ali fazer uma leitura por infravermelho. Então, eu consigo fazer o delta de temperatura, que a gente faz a temperatura central menos a temperatura periférica. O ideal é que a gente tenha um delta de até 6 graus de diferença. Então, deltas maiores do que 6 já me mostra que esse paciente está fazendo uma vasoconstrição. Então, lembrar que o sangue, ele leva calor. Se esse paciente está vasoconstrito, não está chegando calor na periferia. Então, esse paciente vai estar com a temperatura periférica menor, né? Então, já mostra também que esse paciente, por mais que ele esteja espertinho, abanando o rabo, ele já está tendo ali sinais de vasoconstrição periférica. Sinais de vasoconstrição periférica, né? Ele já está ali tendo mecanismos de compensação para alimentar a linha central. Então, é um paciente que, por mais que ele pareça estar compensado, a gente já tem ali um alarme, o porquê que ele está fazendo essa vasoconstrição. E isso é muito legal, pessoal, porque a gente está falando de sinais precoces, né? Antes de ter um lactato aumentado, antes de ter uma redução do fluxo renal, ele já começa a dar sinais. Então, esse é um dos sinais mais precoces que tem. Para comparar com isso, eu teria que ter um catéter na jugular dele, um catéter na artéria, coletar sangue de forma simultânea. Olha só, eu estou falando de um exame clínico, vendo a periferia um pouco mais, né? Não é gelado, não é que o paciente já está chocado, é a frequência, a temperatura periférica um pouco menor do que a central. Então, isso é uma maneira de precoce de a gente identificar os pacientes que podem complicar nas próximas horas, né? Sim, perfeito. Vamos falar de pressão arterial, então, Thay? Vamos falar, então, da pressão arterial, que é a minha queridinha. Não existe paciente que entre aqui no hospital que eu não exija a pressão arterial, né? Porque realmente é um dado extremamente importante. A gente tem aí 3 formas para a gente avaliar. A gente pode avaliar pelo método Doppler, né? Que é o
o método... Padrão ouro, para a gente vai falar de animal acordado, né? O padrão ouro aqui na rotina é o método Doppler. A gente tem também o método oscilométrico, que é aquele método que vem dentro já de um módulo dentro do monitor multiparâmetros. Então, a gente acaba utilizando mais na internação, na semi-intensiva, na UTI, para me dar uma curva de tendência, né? Como que aquele paciente está mantendo a pressão arterial. É um paciente que estava com 140 e depois de meia hora ele foi para 100 de pressão arterial, né? Mostrando que esse paciente está tendendo uma hipotensão. Ou é um paciente, ao contrário também, né, que está em 140 e vai para 190, está tendendo a uma hipertensão. Então, eu não tomo medidas, né, eu não tomo ali mudanças na terapêutica baseada na pressão do oscilométrico, mas ele vai me dar ali um guia que eu preciso intervir de uma forma mais método ouro, né, ou pela pressão arterial invasiva, que eu vou colocar um catéter dentro da artéria e aí eu vou ter uma avaliação fidedigna daquela pressão, ou eu vou avaliar com o método Doppler para saber se eu entro com vasopressor, se eu entro com vasodilatador, né? E aí eu vou guiar minha terapia. Então, o oscilométrico é mais para eu ter uma tendência para ir confirmar, caso eu precise fazer uma intervenção, aí eu faço a confirmação com Doppler ou com a pressão arterial invasiva, que é o método ouro para um paciente em UTI, por exemplo, ou numa anestesia mais complexa, né? Então, eu vou ter ali de forma intermitente a avaliação da pressão arterial. Mas o legal é que o método Doppler, por mais que ele não seja invasivo, né, ele é simples de ser feito. Super. É simples de ser realizado, ele tem ali uma acurácia boa, né, por ser não invasivo. A gente tem que tomar alguns cuidados, né, usar um manguito adequado, mas com um treinamento muito rápido a gente consegue resolver isso e ele vai nos guiar muito bem na terapêutica, se a gente está conduzindo esse paciente, ele está com a tendência de melhorar ou não. E até a dificuldade, gente, depois que você tem um treinamento básico com Doppler, a simples dificuldade de identificar a pressão arterial com esse método já pode ser um belo de um alerta, ó, esse paciente ele não está legal, esse paciente está descompensado, esse paciente ele vai evoluir mal se a gente não intervir. Então, muitas vezes eu não conseguindo avaliar com o Doppler já é um sinal de o que eu devo realizar para intervir nesse paciente. Né? Tem aquele paciente que ele tem a pressão inaferível, né? O membro está gelado, o paciente está com a consciência rebaixada, eu não vou ficar perdendo tempo ali tentando pegar a pressão daquele paciente. Ele já me mostrou com outros sinais que ele não está perfundindo bem. Então, eu vou perder pouco tempo nele, porque eu sei que ele precisa realmente ali de um suporte mais intensivo. Perfeito. E para fechar os 5 sinais vitais, a gente tem a dor, né, Thay? Isso daí eu vou deixar com você. A dor, gente, a gente tem que avaliar em todos os pacientes. E eu faço com a minha filha desde que ela fala, eu já pergunto, né, filha? Tá doendo? Quantos que tá doendo? De 0 a 10. É 5, é 6, é 7? Eu explico para ela que 0 é dor nenhuma e 10 é a pior dor que ela consegue imaginar, tá? Olha só, é a pior dor que ela consegue imaginar. A gente não consegue fazer isso com animais. Então, a gente até poderia fazer representando, se eu fosse um animal nessa condição de dor, quanto que seria de dor? Isso é uma técnica utilizada, mas ela já meio que caiu por terra. Por quê? Porque a gente tem métodos validados para avaliar a dor, né? A partir da observação de comportamento desses animais, a gente consegue identificar qual é o padrão de dor. Para cães e gatos, elas são bem estabelecidas, as escalas são validadas para dor aguda, elas são bem descritas, bem simples de ser utilizadas. Sim. E o interessante é que todo paciente que demonstra dor, ele potencialmente tem alterações dos outros sinais vitais, frequência cardíaca, respiratória, pressão arterial. E eu estou falando disso no paciente principalmente acordado, mas até no paciente anestesiado e na UTI também vão ser sinais, né? Um paciente com dor também vão ser sinais observados, né? Essas alterações dos parâmetros dos sinais vitais. Então, eu tenho que estar sempre atento para a dor influenciando na minha avaliação, né, Thay? E o bom da escala validada é que ela é quantitativa, né? Então, eu consigo quantificar a dor desse paciente, se é uma dor leve, moderada ou intensa. E também ela pode ser feita desde o estagiário, né, até o PhD em dor, que provavelmente com um bom treinamento esse estagiário ele vai ali equiparar a avaliação com o PhD, né? Então é para ser uma escala unificada para ser utilizada em qualquer lugar do mundo, né? Então eu vou avaliar a dor aqui no Rio de Janeiro e se eu estiver lá nos Estados Unidos num hospital veterinário eu vou utilizar a mesma escala e eu vou ter a mesma pontuação. Então o legal dessas escalas é isso, né? Que elas são bem universais. Quando a gente fala que é validada, é justamente para isso. Ela
foi validada a ser utilizada por pessoas com experiências diferentes. Até porque é muito bem relatado, né, que os homens eles costumam avaliar a dor dos outros menos do que a dele mesmo. E as mulheres elas avaliam a dor delas mesmo menor do que a dos animais. Então, para a gente começar a ter menos subjetividade, eu avaliar a dor condizente do que a dor que a Thay iria avaliar, né? Eu costumo dizer que tem um efeito do gênero aí, né? As mulheres são mais empáticas de forma geral com os animais e elas acabam avaliando a dor de uma forma mais precisa, mais adequada do que os homens. Então, para não ter aquela variação, no plantão dos homens o animal não tem dor, no plantão das mulheres tem, e aí só no plantão das mulheres eles recebem analgésicos. Então, é muito importante utilizar as escalas validadas e também levar em consideração o potencial de dor desse paciente influenciando nos outros parâmetros, né, Thay? E o legal é que agora já tem até aplicativo, né, Pena? Então não tem desculpa, tem aplicativo já para você ter ali na sua mão e também dá para a gente ensinar para os tutores, né? Vira e mexe se é um paciente que tem uma dor crônica, se é aquele paciente que eu estou fazendo ainda o ajuste do protocolo analgésico, eu já ensino até o tutor a avaliar, ó, se chegar nessa condição aqui de dor, se chegar nessa pontuação de dor, já é para você vir buscar atendimento hospitalar, porque às vezes não dá para a gente prescrever para casa um opioide, né? Às vezes a gente tem ali algumas limitações, então a gente vai precisar assim, ter uma conversa com o tutor e até ensinar essas escalas para a gente ter ali um tratamento mais bem feito. Não, e essas escalas elas estão evoluindo para serem avaliadas à distância, né? Algumas delas são utilizadas simplesmente um vídeo do paciente. Então, na dúvida, o paciente pós-operatório, pensa, eu acho que está com dor. Eu falo, faz um vídeo, me manda, um vídeo de 30 segundos. E aí, com aquele vídeo, aquela avaliação, eu consigo destinar, esse paciente precisa retornar para o hospital ou, né, diminuir o intervalo dos analgésicos. Aumenta a dose. A gente consegue fazer algum ajuste ali para conduzir esse paciente. Então, é uma maneira também da gente ser mais eficiente. E eu te digo, os familiares adoram quando a gente consegue dar uma ajuda por telefone, no final de semana, no feriado, né? A gente, ali com um pouquinho de atenção, a gente já consegue ser bem presente na recuperação dos nossos pacientes, né? Perfeito, Pena. Thaysinha, a gente abordou bastante aqui os 5 parâmetros vitais, os 5 sinais que a gente deve monitorar em todos os pacientes, mas eu queria que a gente focasse agora em alguns erros que são bastante frequentes. Qual é o jeito errado da gente monitorar esses parâmetros? Então, o primeiro é não monitorar com medo de não saber interpretar, né? Isso acontece. Não vou botar o eletro porque eu não sei interpretar. Gente, grava, né? Faz um vídeo. Se você viu ali algum ritmo muito aberrante, né? Tem que saber identificar o ritmo normal. Primeiro de tudo, né? Saber avaliar o ritmo normal. Mas se aparecer alguma arritmia que você veja, né? Olha, tem uma arritmia aqui, faz um vídeo e manda para alguém, né? Vai ter ali com certeza algum colega cardio, né? Para algum amigo que saiba um pouco mais para te dar aquele suporte naquele momento inicial. Depois você vai indicar esse paciente com certeza para fazer uma avaliação cardiológica, né? Mas para aquele momento ali inicial, faz um vídeo e manda para algum colega. Então, não monitorar por não saber interpretar não é uma desculpa, né? A gente não pode se apegar a isso. Eu acho que o segundo erro mais frequente, sabe qual que é, Thaysinha? É não reavaliar. Sim. Por exemplo, o paciente chega em emergência, eu faço uma intervenção, como você falou, não documentei no início, o paciente estava hipotenso, não documentei, aí eu fiz uma intervenção, entrei com vasopressor, fiz uma prova de carga, fiz um analgésico, fiz alguma coisa, e aí o paciente se apresenta de uma outra maneira depois e a gente não sabe. Em resposta aqui, ele está sedado porque rebaixou a consciência, foi porque eu usei um analgésico, porque eu fiz um sedativo, ou ele está bradicárdico porque justamente o sedativo que eu usei já ia causar isso. Então, não reavaliar depois de uma intervenção, eu acho que também é um erro, né? Com certeza. Outro erro comum, muito comum, é se apegar aos valores do monitor. Então, a gente tem que lembrar que o monitor multiparâmetros, normalmente, ele está ligado ali numa tomada, né? Então, se tiver muitas tomadas ligadas na mesma rede, ele celular pode... do lado, celular do lado, Doppler, né? Ele pode ter interferência. Se tiver também um colchão elétrico, né? Um colchão térmico, isso pode causar interferência na leitura do eletrocardiograma, por exemplo. Então, não se apeguem ao valor que o monitor está mostrando, porque às vezes ele dobra o valor, porque ele lê ali alguma linha de interferência, ao invés dele ler que o paciente está com 100 de frequência cardíaca, ele vai colocar que o paciente está com 300, né? Mas você viu aquele 300, não se desespere.
desespere, não comece a meter um monte de medicação dentro desse paciente sem ter uma contraprova. E qual que é a contraprova mais simples? Pegar o esteto e auscultar esse paciente e ver se condiz aquele valor que está mostrando no monitor com o que você está auscultando ali no esteto, né? Então, esse é um erro básico. Outro erro também muito comum de leitura... Deixa eu complementar isso daí. Pode falar. Eu tenho um amigo que ele é anestesista há muito tempo, com a minha cabeça dura que só ele. E aí ele reclamava bastante de um equipamento, inclusive que era um equipamento muito bom. Ele falava, não, porque ele não dá a frequência cardíaca correta. E a única coisa que ele precisava fazer era fazer um ajuste, né, no ganho do eletro, porque ele acabava lendo a onda T como uma onda que também era como QRS, ele dava o dobro da frequência. E se ele escolhesse a frequência cardíaca pelo oxímetro, ele já teria resolvido esse problema. Mas eu deixava ele ficar reclamando lá, porque ele era reclamão mesmo, então era bem frequente. Deixa ele sofrer. É só aprender com o próprio monitor e a gente acaba tirando esses erros que são frequentes, né? A outra questão também é do oxímetro, né? Porque às vezes, gente, a gente coloca o oxímetro num local que não é de eleição. Às vezes a gente coloca o oxímetro, por exemplo, numa vulva pigmentada. Não vai fazer uma boa leitura. E aí a curva, ela não vai ficar aquela curva pletismográfica bonitinha. Então, vai colocar ali que está com 40 de oximetria. Mas será que faz sentido estar 40 de oximetria? Se a mucosa está rosa, se o paciente, né, não está respirando mal, se ele está consciente, faz sentido ele estar com 40 de oximetria? Não, não faz. Às vezes a gente só coloca o oxímetro em outro lugar, né? Só bota ali interdigital ou coloca na mucosa labial, a gente já consegue uma leitura melhor. Então, cuidado também com esses valores do oxímetro para a gente não colocar o paciente no oxigênio e querer entubar esse paciente sem ter indicação. Eu acho que é muito frequente durante a anestesia, né, Thay? A gente coloca na língua, ele vai comprimindo ao longo do tempo, que não tem nenhum componente ósseo ali, como no dedo, né? E aí ele vai espremendo e aí passou 15 minutinhos, ela já espremeu inclusive o leito arterial e aí ela já começa a fazer uma leitura ruim. Às vezes nem tem a curva, que a curva é o nosso principal indicador, né? Olha, observa a curva. Se ele tem curva, eu posso pensar em confiar naquele valor de oximetria. Agora, se não tem nem curva, tem um rabisco, e aí tá dando um número lá, ele podia estar até em cima da mesa que vai estar valendo a mesma coisa, né? Não, então eu preciso saber que o computador ele vai te dar um número. Agora eu preciso saber interpretar aquilo, se faz sentido ou não, né, Thay? Sim, com certeza. E não posso deixar de falar aqui, né? Falar de erros é não documentar. Então, por favor, gente, documentem desde a entrada até o final esse paciente, porque a gente precisa saber como que foi, né, como foram as nossas intervenções, como ele respondeu. Então, principalmente nesse ponto, né, Thay? A resposta a uma terapêutica, eu acho que é importante, né, frisar bastante isso aqui, né, Pena? Tá. Thay, e como é que você faria, né? Então, como é que você recomendaria para quem está começando, né? Então, eu diria que é o jeito certo, né? Como a gente indica. Primeiro de tudo, monitorar todos os pacientes, sejam eles na emergência ou no atendimento clínico. Então, para a gente colocar esse mindset, né, para ficar bem automático na gente, a gente tem que avaliar em todos os nossos pacientes. Então, o paciente chegou, eu já vou fazer uma ausculta, já vou fazer a temperatura, a pressão arterial, avaliar a dor, né, já vou ali palpar o abdômen. Então, isso, né, a gente fazendo sempre os mesmos passos, né, a gente corre menos riscos de errar, de esquecer, de falar, caraca, esse paciente eu não avaliei a pressão e quando eu fui ver ele estava hipotenso, né? Então, assim, a gente não pode se dar o luxo de errar no básico, né, gente? Se é um caso complicado, que você não sabe bem o diagnóstico, tudo bem, a gente vai pesquisar, a gente vai estudar, né? Ninguém está falando aqui que precisa saber tudo, mas o básico, ele precisa realmente ser bem feito. A monitoração é a essência, porque dali a gente começa a conhecer o paciente, né, Thay? Eu ia bem falar uma coisa que eu esqueci. E Pena, então vamos falar aí uma dica de ouro para a gente finalizar. É começar realmente monitorando o paciente pelos 5 sinais vitais: frequência cardíaca, respiratória, pressão arterial, temperatura e dor. Se a gente fizer isso em todos os pacientes, a gente acaba, mesmo nos pacientes críticos, seguindo o mesmo passo a passo. Lembrei o que era. Eu digo que é igual dirigir. A gente precisa do conhecimento teórico, mas se a gente não bota em prática, ele não funciona. Ninguém pega um carro e já sai dirigindo só porque teve um conhecimento teórico. A gente precisa praticar. E para a gente evitar o erro no paciente crítico que tem pouca reserva orgânica, a gente precisa estar acostumado a realizar essa monitoração em todos os pacientes. O mesmo vale para a intervenção, o mesmo vale para outros tipos de intervenções de analgesia, de terapia intensiva,
Então, outros pontos também. Então, a gente parte do básico, parte de investir no seu conhecimento e do conhecimento vem a prática. Perfeito. Então, para finalizar, eu queria agradecer aqui a todos os nossos ouvintes, né, que é para vocês que a gente está aqui hoje. E queria agradecer também ao Vet We Care pela parceria e também ao Pet Care Animalia, né, que é o hospital que a gente trabalha, é o hospital que cede todo esse espaço para que a gente consiga falar com vocês. E já abro aqui o convite para continuar nos acompanhando nas redes sociais, nos próximos podcasts do Vet Salva Vidas, porque juntos salvamos mais vidas.